Então a gente vai adicionar um novo nível de dificuldade. Quanto mais icicles tiver, mais difícil vai ser o nível que o jogador tem que passar, porque vai ser mais difícil de desviar, inclusive se tornando praticamente impossível, como está no exemplo ali. Quanto menos tiver, mais fácil é para o jogador. Então, o que a gente vai adicionar é nosso HUD, o nível de dificuldade, ó. Ali na figura está Coldest, então o mais difícil de todos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma enum, que representa os níveis de dificuldade. A gente vai adicionar um nível de dificuldade no construtor do iSchool Screen, vai variar essa velocidade com base nesse nível de dificuldade e vai mostrar o nível lá em cima no Head-Up Display. Então, a primeira coisa, lá em constantes, a gente vai adicionar os três níveis. Então, são três constantes. Uma cold para easy, para fácil, colder para nível médio e coldest para o nível muito difícil. E aqui as velocidades correspondentes. Então, a gente vai ter, quando for fácil, a gente vai criar 5 icicles por vez. Quando for difícil, 15 por segundo. E quando for médio, 15 por segundo. Quando for difícil, 25 icicles por segundo. Ali está a nossa enum, que eu falei antes. Então, a gente vai ter o easy, medium e hard. Então, esses três valores vão representar aquelas três strings com seus correspondentes números de icicles por segundo. É isso que acontece. A gente faz essa relação entre os dois e tem uma representação mais fácil lá na enum difficulty. Já na classe icicles screen, a gente precisa inicializar a dificuldade do nosso atributo, o nosso atributo difficulty, com a dificuldade que a gente está recebendo por parâmetro no construtor. E lá no método show, a gente tem que instanciar o icicles. Na hora de instanciar o icicles, a gente vai passar a câmera, o viewport, e vai passar esse nível de dificuldade que foi definido. Ainda no icicles screen, a gente precisa desenhar o nível de dificuldade, então a gente precisa colocar qual é o label que está escrito lá no nosso head-up display, no nosso HUD. Então, ali do lado da quantidade de mortes, eu vou colocar o nível de dificuldade. E na classe Icicles, a gente tem um objeto desse nível de dificuldade, aquele enum que a gente tinha. Na criação desse arraylist de Icicles, a gente vai receber a dificuldade inicial. E lá no update, a gente vai levar em consideração usando a taxa de Icicles por segundo que foi definido dentro dessa enum. Nesse caso aqui, para teste, a gente criou, nessa versão do jogo, na versão 9, a gente criou o nível hard. Se vocês quiserem fazer uns testes e modificar ali, botar difficulty ponto, vocês já vão ver que vai aparecer as três possibilidades. Vocês podem modificar para easy e para o nível médio. Vocês vão ver que quando vocês rodarem, vai modificar bastante a quantidade de icicles que cai. Então, quando vocês rodam o jogo, o que acontece é que, além de fazer tudo que a gente já tinha feito antes, ele vai aparecer aqui em cima no canto, aí no nível de dificuldade, que está coldest. Esse é o termo, a string que a gente usou para o nível hard. E isso vai definir que vão cair 25 icicles por segundo aqui em cima. E para finalizar, acabou que era doce, a gente vai adicionar uma tela inicial para definir qual o nível de dificuldade. Em vez de começar já do nível hard, que nem a gente fez no exemplo anterior, ele vai ter que mostrar uma tela parecida com essa, dizendo se ele quer escolher o nível fácil, médio ou difícil. Então, se é o mais frio possível, ou se é um só frio, ou se é meio termo entre os dois. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai criar essa tela de seleção, a gente vai adicionar os três botões e vai fazer as ações de navegação entre as telas. Ou seja, vai fazer as ações de quando o cara clicar no botão, a gente vai criar a nova tela do jogo de fato. Então, nas nossas constantes, eu preciso colocar a cor da linha 38 a 40 ali, eu coloquei as cores que vão representar os níveis de dificuldade. Coloquei a largura também, o raio do botão que eu vou colocar, a escala do label, do texto que eu quero mostrar dentro do botão, e criei os três vectors ali para indicar as posições de onde eu vou desenhar esses três botões. No Difficult Screen, a gente precisa estender Input Adapter e implementar Screen. Ela é uma tela e eu quero receber a entrada de dados do usuário, por isso que eu estou estendendo Input Adapter. A gente vai ter o Icicles Game, vai ter o Shape Render, Sprite Batch, um Viewport
e a fonte para a gente escrever o texto ali. E aí, inicialmente, a gente precisa receber o iSchoolsGame como parâmetro do construtor dessa classe. Ainda na classe, a gente tem o método show, no qual a gente vai instanciar o FitViewPort com o tamanho do mundo e definir a escala de aumento da fonte. E já no método render dessa mesma classe, onde a gente vai desenhar aqueles botões, a gente tem que aplicar o viewport, definir qual a nossa matriz de projeção a partir da câmera e desenhar finalmente os botões, que é o que eu estou fazendo ali da linha 60 a 68. Além disso, preciso também desenhar os labels, né? Não adianta só desenhar os botões, tem que escrever o texto dentro para dizer se é code, coldest or colder. Como a gente estendeu o input adapter, a gente tem que implementar esse método aqui, touchdown, e quando for clicado, a gente vai ver se o usuário clicou com o mouse, em qual posição, qual dos botões que ele usou. Então a gente está usando aquele mesmo método DST para destination para verificar se está havendo uma colisão entre o que ele clicou com os botões que eu já tinha colocado. É importante ressaltar que na linha 104 ali a gente tem que dar one project na hora que a gente vai testar a colisão, porque ele já clicou, né? Para o mouse não ficar disponível para o usuário. E dependendo do que ele fez, em qual dos botões que ele clicou, eu vou dar um show iSchool Screen a partir do meu jogo e passar o nível de dificuldade, que é o que a gente fazia na última videoaula, a gente sempre passava o hard. Aqui a gente está testando qual que a gente vai usar com base no que o usuário escolheu. Já no iSchoolsGame, a gente precisa definir quais objetos que vão ser instanciados para cada janela. Então, isso tem no próprio game do libgdx, nessa própria classe. Quando a gente estende, a gente pode criar no método create, a gente pode usar ali o show difficult screen, que é o método que eu defini ali para setar essa screen. Então a gente tem dois métodos ali, um para setar o difficult screen, que é para definir qual é o nível de dificuldade, e o outro ali para já setar com base no nível de dificuldade. Então, tem essas duas possibilidades. A gente precisa também adicionar um atributo no iSchoolsGame, para quando for clicado no touchdown, ele mostrar o nível de dificuldade. E voilá, é isso que acontece. Essa é a nossa janelinha inicial. Aqui que a gente vai poder clicar em qualquer um desses caras e testar se houve uma colisão entre a minha posição do mouse e um deles. Então vou pegar o mais fácil. Vou clicar aqui, quando eu clicar, houve a colisão, ele cria a nova janela e abre a janela anterior com o nível de dificuldade, com a quantidade de mortes, o nosso score e o top score, e tá lá o nosso joguinho. Eu aconselho vocês a darem uma mexida nesse código final aqui. Alterarem, tentarem fazer um nível de dificuldade a mais do que desses três. De repente modificarem o jogador para um outro formato. Tentarem usar um sprite em vez de desenhar o jogador. É um outro exercício bem legal. Então, mãos à obra. Que não falta aqui é oportunidade de trabalho aqui em cima desse projetinho. Valeu, gurizada. Ó, vou morrer. Não. Morri. Valeu! Até o próximo curso.